Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Projeto Memória Capixaba. E nessas pesquisas que a gente faz aqui no canal, de vez em quando a gente esbarra em um texto interessante, em um texto raro, num mapa antigo que a gente nunca viu, como mapas que nós encontramos agora há pouco tempo, mapas até dos anos 1920, impressionante, que não contém o Espírito Santo no mapa do Brasil. Tem assim, Porto Seguro e Rio de Janeiro colados um no outro, assim. E só tem assim o Rio do Espírito Santo e Vitória num pontinho ali no meio. E mapas também do século XIX, né? E de vez em quando a gente esbarra também com textos muito lindos, né? Textos como esse, por exemplo, publicado no jornal Diário da Manhã, por Afonso Lopes de Almeida, em 1911, que é um texto muito bonito que dá um panorama de Vitória em 1911. Como era Vitória em 1911, né? No iníciozinho do século XX, ainda com aquelas reminiscências do século antigo, do Império, né? Da proclamação da República, da abolição da escravidão, né? E etc. Até dos recônditos memoriais lá da independência, em 1828, tudo. O Brasil vivia essa nostalgia ali no início do século XX, né? Saindo ali do Belle Époque. E Vitória era assim em 1911. Era uma cidade muito interiorana, tinha ali os seus 15, 12 mil habitantes no máximo, né? 40% dessa população era população ainda da remanescentes da escravidão brasileira, né? Que viviam na ilha e foram saindo da cidade alta e da cidade baixa para os subúrbios, assim como se chamava, né? Vila Rubim, inclusive, Santo Antônio, etc. Era uma cidade muito bucólica, ainda com aquele casario colonial caindo aos pedaços, por conta disso que houve muita demolição. Aí vem o pessoal reclamar, que demoliram tudo, que absurdo, não sei o que, tá, mas estava tudo caindo aos pedaços, ninguém tomava conta, foi tudo abandonado. Aquelas antigas heranças foram se abandonando, as pessoas vão abandonando tudo. A Igreja Católica também cometeu o mesmo erro, com várias pequenas igrejinhas lindas que haviam, capelas também que foram abandonadas e ninguém tomava conta. Aí o telhado caía, as paredes caíam, aí vinha o poder público e desapropriava. Aí o pessoal depois vem reclamar, né? Mas Vitória ficou assim, gente, até os anos 1930, quando começaram os grandes aterros, né? Nós tínhamos visto um pequeno desenvolvimento ali durante o aterro da Lapa do Mangal, que deu origem à vila do Henrique Moscoso, né, o Parque Moscoso atual, que era um grande manguezal, muito sujo, com muitos esgotos, cavalos, fezes, etc. E houve esse aterro, né, ali nos anos 1910, mais ou menos, e o Parque Moscoso foi inaugurado em 1912. Então já foi um alento, né? Só que desse período de 1912, por ali, 1915, até os primeiros aterros que deram origem a essas avenidas que nós vemos hoje, Princesa, Isabel e Beira-Mar, aconteceram já nos anos 1920 para 1930, né? Então Vitória ficou atravancada, ficou travada ali nesse período de Primeira Guerra Mundial, né? Muito pouco desenvolvimento, baixa no preço do café. Vitória apostou tudo no café, o Espírito Santo inteiro apostou tudo no café, importava mais do que exportava, estávamos em déficit, um déficit na balança comercial da província, do estado, né, depois. E vem que o Afonso Lopes de Almeida chega em Vitória em 1911, né, e ele faz uma entrada aqui pela Bahia e faz o relato em forma de crônica com poema, né? Que eu vou trazer para vocês aqui, vou ler da melhor maneira possível, porque é um português antigo, né? Tem muitas palavras que a gente não usa ou nunca ouviu. Tem palavras no texto que eu nunca ouvi. E o texto está aqui, ó, transcrito, eu trouxe aqui pro Word, né? Claro que eu fiz uma transcrição dele bonitinha ali no chat GPT, com alguns erros na grafia, que existem erros de impressão dos jornais na época, né? Então a gente tem que tomar cuidado na hora de fazer a leitura para não cometer nenhum erro assim muito escabroso, né? Mas vamos lá, o texto é Vitória a Pitoresca.
de Afonso Lopes de Almeida, 1911, no jornal Diário da Manhã. Vamos lá. Apertada entre a montanha e o mar, prolongando-se pela encosta granítica, subindo tenazmente os morros, pendurando-se dos barrancos, alcandorando-se, enfim, nas grimpas da serra, Vitória, a pitoresca, aparece. A sua casaria branca esplende frente aos últimos raios louros do ocaso. A impressão que dá é que o barco está entrando aqui na Bahia e ele vai vendo a cidade aparecendo na medida que ele vai entrando aqui pela garganta do Saldanha com Penedo, né? Aí segue o texto. E, entre a verdura negra e as manchas pardacentas da rocha descoberta, a cidade parece um grande pássaro branco que do céu azul tombasse ferido, asas abertas, penas impolutas, à beira da Baía Formosa. A torre aguda de uma igreja forma-lhe o bico pontudo, voltado para o céu numa ânsia do espaço azul, da liberdade infinita, do ar alto, como já com saudades da vida que se lhe esvai. E, para maior semelhança, um bando negro de corvos abre as asas, largas, serenas, na limpidez da tarde, rodopiando no ar, em vagarosos círculos concêntricos. Vamos vendo o texto como é. Entre o continente e a ilha, o apertado canal move as águas velozes em direção à barra, como um rio profundo de leito cavado na rocha. E as manchas movediças dos barcos silenciosos parecem, à noite que cai, outros tantos corvos que voejam junto à água, aproveitando a sombra noturna para o ataque à presa apetecida. O céu polvilha-se de estrelas e a brisa mansa, cheirando as ervas verdes, úmidas já do orvalho, amacia, suaviza a pele e faz desfazer-se no ar um floco esgarçado de nuvem longínqua. Súbito, Vitória ilumina-se. Você vê que ele vai entrando na hora que o sol está se pondo e a noite está chegando, né? Então ele vai entrando de barco, né, e vendo outros barcos saindo para a barra, e súbito Vitória ilumina-se. E os focos elétricos do cais, numa reticência luminosa, prolongam seus raios pela água do estreito, que fulgura tremulamente. Quando ele fala de estreito, ele está falando da Bahia. Quando você entra aqui, é o estreito, né? Lá da barra até chegar aqui no porto. Da lancha célere, ouve-se já o trim-trim monótono de um bonde. Lá da lancha você ouve o bonde, lá longe, puxado por bestinhas pachorrentas. E a voz da cidade, a inconfundível voz da cidade, harmonia formada de sons desarmônicos, vem já até nós como um suspiro abafado. Você vê que parece que ele está chegando já no cais, e já chegando para a ancoragem da lancha que o traz até o porto de Vitória, ele ouve já, né, a monotonia dos bondes puxados a burro, que os bondes eram puxados a burro nessa época, né? E já houve um certo vozerio longínquo, né, da cidade que vai dormindo nessa hora em que a noite está chegando. Aí ele continua. À direita, o canal alarga-se em âncoras, pontilhado de ilhas calmas, que parecem dormir na quietude serena da Bahia. Ao longo, o litoral reentrante tapa o horizonte, apertado como uma muralha de montanhas. À esquerda, novas ilhas, sossegadas, como se deixam ir ao sabor da corrente tranquila, boiando à flor das águas mansas. E por entre elas, as ilhas, né, à proporção que a lancha avança para a terra, mais adivinhados que vistos, aparecem e desaparecem pequenos grupos de casas do continente. É a Vila Operária de Diamantina. Atrás, o Porto de Argolas, com a sua velha estação de madeira, e a ponte tosca de atracação confunde-se na mesma indefinida, incaracterística nódoa pardacenta. Em frente, Vitória espera. E as suas ruas marginais apresentam já aos olhos observadores um aspecto novo, original, diferente, que atrai a atenção e aguça a curiosidade. Então o cara desce lá no cais,
das argolas, como vocês estão vendo aí nessa linda foto do Andréas Langer, meu amigo, né? Foto que o bisavô dele tirou lá em 1909. E já fica curioso para sair da lancha que o trouxe da Barra para descer e atravessar em outra lancha para Vitória. Aí ele meio que está sonhando, né, com toda essa beleza que ele vê do outro lado da Bahia, vendo Vitória ali naquele ocaso. Ele fala: acodem-me então à memória aqueles versos do Sutil e Tristonho Nobre, abre aspas, que é dos pintores do meu país estranho, onde estão eles que não vêm pintar? Ele viu ali um quadro, né, como ali a gente está vendo, que daria uma linda pintura, né? E tudo ali daria assunto para um quadro. Um trecho de rua tortuosa, espremida entre as casas altas, um pedaço do mar, tendo por fundo próximo o recorte dos morros ou a língua estreita da praia, uma ilha esmeraldina, oásis verde no deserto azul, falando da ilha verdinha, né, e em volta todo o mar, elevando-se na água elevando-se na água túrgida, redonda, como o seio de virgem moça, um recorte característico da cidade que se despenha dos cumes desordenadamente, tumultuosamente, como um espavorido rebanho de ovelhas que se precipitasse para a planície, fugindo a algum insólito perigo dos altos picos rochosos. Aquelas ruínas seculares do convento de São Francisco, tetos derrocados, muros denegridos em que lepra verde a era se agarra tenaz e sutil. Aquela maravilhosa baía, lago entre um círculo de montes, turquesa líquida guardada numa ânfora de esmeralda, olha. A casaria pobre da Vila Rubim, tão interessante, tão pitoresca. A vista panorâmica da Penha, suprema maravilha de beleza. São toques que ele dá no seu olhar, né, romântico, vendo Vitória do outro lado da Bahia. Aí ele cita várias pequenas paisagens que ele consegue ver, descendo ali da balsa que o trouxe da Barra, né, que dariam lindas pinturas, se aqueles pintores do meu país estranho não estivessem atentos para pintá-los, né? Mas os pintores da minha terra estão em Paris, copiando os civilizados jardins de Luxemburgo ou no Rio de Janeiro, como empregados públicos, professores da Escola de Belas Artes, como aqui há vários, né, gente, pintores da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, pintando o nu nos ateliês, né, ou as vistas da Avenida Central, no Rio de Janeiro. Por que eles não estão aqui em Vitória, né, pintando essa linda paisagem, né? E aí o Afonso Lopes de Almeida continua. Vão esses pintores, quando muito, até a Bretanha, fazer um interior, entre aspas, né, um interior, aquelas cenas bucólicas, né, rurais, né, que a gente está cansado de ver. Vão, quando muito, até a Bretanha fazer um interior, com a clássica velhinha ao pé do fogo, ou aqui até o Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, de onde trazem a Avenida dos Bambus ou o tanque da Vitória Régia. Ele está questionando assim, por que está todo mundo fazendo sempre a mesma coisa, né, e não estão observando essa linda cidade que é Vitória, né? O que há de belo, de característico, de original por este Brasil afora, isso não veem eles, os pintores não veem isso, né? Absorvidos eles pelas preocupações do ensino, empolgados pela afanosa vida da cidade, frequentando ministérios, indo à Câmara, esperando da política ou dos mecenas da administração pública aquilo que não confiam tirar do próprio talento ou do trabalho livre. Você vê, né, que interessante que esse texto tem um tom liberal muito poético e liberal ao mesmo tempo, né? Muito agudo. Ele fala que todos esses talentosos pintores que não estão vendo as belezas que poderiam pintar em Vitória, estão eles agora, na verdade, em repartições públicas, né? Ou como professores de uma escola de belas artes no Rio de Janeiro, ou pintando paisagem de Paris ou de Luxemburgo, ou pintando nu artístico, né, em alguma escola, ou estão na Grã-Bretanha, no Reino Unido, fazendo um interior lá, um rural lá qualquer, ou no Jardim Botânico, né, pintando bambuzaios ou vitórias régias nos pequenos laguinhos do Jardim Botânico, né?
e não estão prestando atenção nessas lindas paisagens brasileiras. E aí ele questiona por que você não coloca fé no seu próprio trabalho, no seu próprio talento, no trabalho livre, né? Aí ele continua, é bonito o texto, né? Aí ele pergunta, que pintor de costumes temos nós? Qual é o pintor de aspectos? Que é dos nossos quadros regionais? Entretanto, não sei de país algum que ofereça tão vasto campo às palhetas impressionistas, às almas extasiadas de beleza, aos espíritos curiosos, né? Ele não entende, né? Por que as pessoas, os artistas, vão fazer essas pinturas nas suas palhetas impressionistas ou até mesmo nas suas pinturas escritas, né? Se a gente pode falar desse jeito, que não estão vendo essas belezas incríveis que existem no Brasil. E se os nossos costumes de país novo ainda não integraram-se ainda em tipos característicos, ninguém, por certo, ousará negar a beleza dos nossos panoramas, o esplendor do nosso céu, a variedade cambiante dos nossos 8.000 quilômetros de costas, a sublime grandeza de nossas serras, a originalidade de algumas das nossas cidades da província, como as vetustas e interessantíssimas cidades de Minas e esta pitoresca Vitória do Espírito Santo. A não ser o de São Paulo e talvez o do Rio, nenhum estado do Brasil foi jamais percorrido pelos nossos manejadores de pincéis. Conheceis porventura alguma paisagem do Amazonas? Vistes já por acaso um trecho do Rio São Francisco? Um pedaço do sertão cearense? Um contorno de serra do Paraná? Um lago do Espírito Santo? Uma rua de Ouro Preto? Uma planície do Rio Grande do Sul? Uma floresta de Mato Grosso? Terão porventura os vossos olhos visto, reproduzidos na tela, os interessantes tipos de vaquianos da Bahia? Aí ele fala de tipos físicos, né? Largos chapéus ensombrados, roupas de couro, corpos derreados, rostos escuros? Viste já algum quadro gaúcho? Planejamentos de pouches? Ou planejamentos de ponches? Brilho de punhais à cinta? Botas altas de montar? Conheceis acaso a vida obscura do seringueiro do Vale Amazônico ou dos pescadores de Cabo Frio? Aí ele vem questionando, né? Por que pintar paisagens de fora do Brasil ou somente do Rio de Janeiro, que era a capital, linda capital do Brasil, né? E não conhecem outros tipos físicos, né? Outras paisagens, panoramas de todo esse país? Aí o Afonso continua. Haverá em nossas salas algum quadro que, ao olhá-lo, logo vejais ter sido pintado em tal região de tal estado, pelo aspecto inconfundível da paisagem ou pela flagrante verdade dos tipos? Não. Tipos que ele fala são tipos físicos mesmo, né? Ou tipos de indumentária que você identifica imediatamente olhando um gaúcho, por exemplo, né? Ou um nordestino. Possuis talvez uma aléia de palmeiras, esbeltada de caules esguios, penachos de folhas verdes, talvez uma curva brava de rio, transparência de água, bambus que se debruçam, uma nesga de céu azul, talvez um campo verde com o azulado longínquo perfil da serra ao fundo, para onde uma vaca melancólica levanta o sereno olhar parado? Ele continua indagando, né? E possuir, sem dúvida, o clássico interior bretão, com a indefectível velhinha de coifa branca, bem como a infalível vista do jardim público, com pares amorosos nos bancos e crianças pavorosas de claro dando pão aos cisnes à beira dos lagos artificiais? Será que o interior bretão que ele fala, o interior da Grã-Bretanha, o interior rural, né, com essa indefectível velhinha de coifa branca e as crianças atirando pão para os cisnes, né, para os patos, haverá essa paisagem de ser mais bonita que as paisagens brasileiras, né?
Aí ele termina essa indagação e fala: Vitória e seus arredores dariam, entretanto, assunto para toda uma geração de artistas. Cada aspecto correspondente a um quadro. Aqueles aspectos que a gente colocou para vocês aqui lá no começo, né? Quando ele atracou aqui em Argolas, ele olhou para Vitória, como nessa foto que vocês estão vendo aí, é que ele viu a possibilidade de que cada um daqueles trechos que ele descorreu no texto daria um quadro independente. Mesmo as suas ruas em aclive, tortuosas, velhas, mal calçadas, são como as árvores secas, retorcidas, mirradas, erguendo aos céus os braços descarnados, lindas na sua fealdade triste. Havia uma beleza triste, né? As vielas, em ladeira marginadas por casas altas, fazem lembrar vagamente as cidades do norte da Itália, para onde, apesar de toda a sua imundície e toda a sua escuridão, afluem os turistas, ou touristas, das 5 partes do mundo que andam em busca do pitoresco pela velha península romana. Então ele questiona por que você sai daqui, né? Você poderia fazer quadros incríveis, narrações incríveis, né? Para ir até a Itália, numa vila escura e fedorenta, né, para ter a mesma visão que você teria estando por aqui. Outro aspecto da cidade é o das crianças que vão para a escola pela manhã. Saias vermelhas, blusas brancas, faces coradas, riso fresco, dentes alvos, aos bandos garrulos, ou 2 a 2, ou 3 a 3, 4 a 4, dando às ruas aqui da cidade de Vitória uma alegre palpitação de vida. Você vê que ele chegou de manhã à noite, né, já vendo as crianças saindo dos colégios, voltando para casa. No outro dia ele também faz esse quadro para a gente ver que as crianças saem de manhã, né, de 2 em 2, de 3 em 3, para irem até a escola, e aquilo dá uma alegre palpitação de vida para a cidade de Vitória. Há também as que vêm em botes do continente, que vêm de Vila Velha até Vitória, né, rebocados por lanchas velozes, enchendo o canal com a graça do seu riso estonteante, dando ao quadro uma nota deliciosa de pitoresco. À tarde, a cena repete-se. Enchem-se de novo as ruas com as manchas vibrantes das saias vermelhas e das blusas brancas, das crianças que saem do colégio, né? Os botes, como açafates de flores vivas, singram de novo as águas mansas. Os bondes passam, colmeias de abelhas alegres, num zum-zum festivo, as crianças, é claro, né? E a alma fica vibrando com aquela onda repentina de alegria e mocidade que surge, cresce, dispersa-se, deixando no ar, macio e transparente, como que um aroma de graça fresca numa nota pitoresca de poesia. No continente, lá em Vila Velha, a meia hora da capital, a simples pacata Vila Velha, antiga sede da capitania de Vasco Fernandes Coutinho, estende as suas ruas arenosas pela planície vasta. O ar é fresco e luminoso, renovado pelos ventos constantes, o clima ameno, o céu azul. É ali que se ergue o Convento da Penha, monumento branco no alto da Rocha Negra, batido do sol, em face do oceano largo, à entrada do porto, como uma atalaia postada entre o deserto azul do mar e a planície verde da terra. Sobe-se até lá acima por uma íngreme ladeira, capaz de desencorajar o espírito católico dos fiéis, mas que não consegue tirar o ânimo à alma contemplativa dos artistas. Você vê que ele foi até o alto do convento, mesmo que cansado, porque a ladeira das 7 voltas era uma ladeira extenuante, zigue-zagueando realmente, de forma que o aclive se tornasse até insuportável às vezes, dado o sol, por exemplo, como relatou Dom Pedro II e a Imperatriz do Brasil quando aqui tiveram em 1860 e subiram ao convento. A Dom Pedro II foi oferecido um apoio para que ele subisse carregado por escravos, e ele negou-se, né? Falou que não. Mas a Imperatriz subiu dessa forma, numa cadeirinha, né? Mas ele não desistiu, né? Afonso Lopes de Almeida seguiu até o cimo do Morro da Penha.
E ele segue dizendo aqui no texto: aos zigue-zagues, pela áspera estrada, a pouco e pouco se alargam os horizontes, amplia-se o panorama, até chegar-se enfim ao cume rochoso, de onde a vista, embevecida, deliciosamente se perde pela amplidão ilimitada. Acompanha a orla branca do litoral, estendendo-se pelo sereno crescente das praias, entrando pelas âncoras e enseadas, saltando com as vagas espumosas por sobre os cachopos e os escolhos, prolongando-se preguiçosamente pela planície azul, até ao meio círculo violáceo, em que o céu se liga ao mar, numa linha esfumaçada e indistinta. Seguindo da banda oposta o sinuoso curso dos rios, a sucessão ininterrupta de outeiros baixos, pequenas ondas de verdura que a brisa fresca parece levantar da planície ou perdendo-se no irregular perfil dos montes da grande ilha de Vitória, ou seguindo embaixo no sopé da coluna granítica a linha das ruas de Vila Velha, estradas retas de areia branca, batidas em cheio pelo sol. Ah, felizes os olhos que te viram, ó pitoresca Vitória. Felizes os meus olhos de artista, que comovidamente te gozaram a lindeza e a graça. E feliz tu que consegues toda a poesia, toda pitoresca, deixar gravada na retina que te viram esta deliciosa, esta embevecedora impressão de beleza. Texto de Afonso Lopes de Almeida para o Diário da Manhã, de 1911, fazendo essa ode à Vitória, né? E questionando por que você sai daqui para ir pintar uma paisagem europeia ou carioca, né? Se você não colocou os olhos nessa linda cidade de Vitória, né, que você poderá fazer pinturas incríveis aqui também. Então é isso aí, gente. Essa é uma vista da mesma época, né, da Ilha do Príncipe, vendo-se aqui a Vila Rubim, né, o Cais do Schmidt e a Vila Rubim também, mais ou menos nessa época, em 1910, por aí, 1920, né? Aqui uma foto de 1911 de Vitória, e essa foto é de 1908, mais ou menos, ou 1909, lá no Cais das Argolas, que dali você vinha da Barra ou de Vila Velha, e dali atravessava para Vitória, ou numa balsa pequena, ou num catraeiro, né? Numa pequena catraia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse texto. Eu adorei o texto. Ele é difícil de ler, você tem que ler umas 2, 3 vezes. Tem um monte de palavra que a gente não utiliza ou desconhece, né? É claro, a língua portuguesa tem palavras, você pega o dicionário e você fica doido de palavras que você nunca ouviu, que nunca usou, né? Porque a língua portuguesa é realmente linda mesmo, né? Espero que a leitura não tenha sido muito truncada, que vocês tenham gostado, agradeço. E esse é o Memória Capixaba. Muito obrigado, gente, até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.